Olá, começamos mais um Conexão Legal. E você aí de casa, o nosso especial agradecimento. Você que entrou lá no idc.org.br, ingressou na nossa página na internet, nosso sítio, nosso muito obrigado. Você que enviou pautas para o idc@leandropinto.adv.br, nosso muito obrigado. O livro da semana é o do nosso querido professor Roberto Mangabeira Unger, que aliás esse livro é interessantíssimo, o de Self-Awakened, Pragmatism Unbounded. Maravilhoso esse livro. O único problema do professor Mangabeira é que ele não escreve em português, você é obrigado a ler a obra dele no idioma da inglês. Infelizmente esse livro não tem tradução para o português, então você vai ter que ler em inglês mesmo, mas é uma obra-prima de direito. Ele trata aí as posturas dogmáticas do direito ocidental, um pouco também do nosso direito base, um pouquinho de direito romano, trata também uma postura do direito oriental. Ele é uma ideia interessantíssima sobre globalização e direito. É importantíssimo ler essa obra do professor Roberto Mangabeira Unger. Então, se você quiser concorrer a esse exemplar, esse aqui é o exemplar mais simples de capa fina, mas é esse que nós estaremos disponibilizando para você aí, os nossos telespectadores. Ingresse lá, idc.org.br, faça o seu cadastro, concorra ao livro do professor Mangabeira. Ou, se não, mande um e-mail para nós, idc@leandropinto.adv.br. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para o desenvolvimento social e para toda a questão social do nosso Brasil. A questão da crise que está afetando o nosso judiciário não é de hoje, essa crise já se estende e está se tornando preocupante. E, para tanto, eu tenho o prazer de receber aqui dois nomes importantíssimos da advocacia brasileira, dois ícones da advocacia paulista. Professor Ricardo Sayegh, muito obrigado por estar conosco. Pela oportunidade. E o nosso querido Raimundo Hermes Barbosa, doutor Raimundo Barbosa. Tudo bem, doutor? Tudo bem, como é que está, Leandro? É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem. É um grande prazer. E, para tanto, nós vamos discutir um pouquinho dessa questão da crise do judiciário com o CNJ, da crise do judiciário com a questão de pagamentos, com esses escândalos que a gente vê todo dia aí nos jornais e que nós temos que cessar. Porque, como bem disse o presidente Peluso, uma sociedade em que apareda, uma sociedade em que enclausura o poder judiciário, ela tende à extinção. E eu concordo com ele. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor essa crise. Vamos deixar o doutor Raimundo Hermes Barbosa começar um pouquinho. Como é que o senhor entende essa crise, doutor Hermes? Bom, em primeiro lugar, com grande alegria que participo aqui pela vez primeira do programa Conexão Legal. Quero agradecer o convite, doutor Leandro, quero agradecer hoje participar aqui ao lado desse eminente advogado, ilustre jurista, advogado militante dedicado às causas sociais, doutor Ricardo Sayegh. É com muita honra que participo desse programa, mas com referência à sua pergunta, eu não entendo, porque eu acho que nós, comuns, é difícil entender tudo o que está acontecendo hoje no judiciário. Essas crises sempre ocorreram, não eram divulgadas. Hoje nós temos o beneplácito da democracia, que hoje pelo menos está vindo à tona, mas eu discordo em parte do que disse o eminente presidente do Supremo, quando fala do emparedamento do Poder Judiciário. Claro que nesse sentido ele tem razão, mas o que se trata é de punir as mazelas daqueles malfeitos, como diz a nossa presidenta, que para mim é muito mais do que mal feito da minha juventude era coisa de criança quando fazia alguma brincadeira e era um mal feito. Isso aí para mim chama-se outra coisa e todos nós sabemos. Mas creio que existem equívocos de parte a parte. Existe uma pressão muito grande da imprensa conduzindo a sociedade contra o próprio Poder Judiciário, que isso também não é bom. Mas nós queremos que sejam expurgados os maus juízes do Poder Judiciário, até porque não sou eu que o diz e já foi dito pela ilustríssima Corregedora Geral do CNJ. Agora, essa discussão aí, recente, do CNJ se transformar na grande corregedoria do Brasil, eu também tenho um ponto de vista, mas isso iríamos nos alongar, até porque o Supremo já decidiu,
em matéria preliminar, vamos aguardar a decisão de mérito, aí sim nós poderemos estar discutindo em maior profundidade essa forma de atuação do Conselho Nacional de Justiça, que é uma criação, sim, da sociedade civil, com o apoio da OAB e de todas as instituições representativas do nosso país. Professor Ricardo Saeg, qual é a sua posição referente a essa... O que lhe parece, de primeiro momento, essa crise do judiciário? Na verdade, é como se fosse a crise do parto, não é? É o aperfeiçoamento das instituições. Eu acho que isso é muito saudável no que está acontecendo, inclusive o resultado obtido no julgamento do Supremo Tribunal mostrou isso, esse tensionamento. Esse tensionamento, na minha consciência, ele provoca uma reflexão profunda a respeito do assunto, né? O assunto emerge para a sociedade, toda a sociedade participa dele e no final prevalece a melhor solução possível. Não existe solução perfeita, né? Até porque, como estamos abaixo de Deus, todos nós somos imperfeitos. Mas a solução dada foi realmente a melhor possível, porque o CNJ precisa ser prestigiado, ou a competência dele é sem dúvida alguma concorrente, e agora já está dirimida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Isso só tende a fazer com que as preocupações, as preocupações de todos, como são as preocupações desse advogado notável, não é? Esse ícone da advocacia paulista, que é o Dr. Raimundo Hermes Barbosa, representante de milhares e milhares de advogados, falou em nome deles todos, não é? Nós temos que aperfeiçoar as instituições, existem bons e maus em todas as categorias da família jurídica, os maus têm que ser expurgados, os bons têm que ser preservados, porque no final das contas o que eles fazem é uma tarefa de defesa anônima, silenciosa, pacífica e civilizada em prol da sociedade civil. Como o presidente Kennedy dos Estados Unidos falava, não merece ter direitos aquele que não tem consciência e não exerce seus direitos. E quanto a isso, ele pode ficar sossegado do plano superior que ele esteja, não é? Que os brasileiros e principalmente os paulistas, por conta da advocacia paulista, ela é muito atuante no exercício desses direitos e graças a Deus, né? Aqui o que a gente nota é todo o envolvimento social e o envolvimento da advocacia, não é, Hermes? Em prol desse aperfeiçoamento e da consolidação definitiva do CNJ. A crise do CNJ, no final das contas, me pareceu que foi a argamassa necessária para que de uma vez por todas ele tenha essa visibilidade nacional e se estabeleça como uma das principais instituições da República. Eu tenho muito orgulho de estar num país que existe um CNJ. Muito bem, se me permite, Leandro, como eu fui citado aqui pelo querido amigo Ricardo, eu quero dizer o seguinte: eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil como instituição, e mais especificamente a Ordem dos Advogados Seccional de São Paulo, na minha avaliação, deixou a desejar em vários momentos dessa consolidação democrática que nós estamos vivendo em nosso país. Mas se nós estamos vivendo essa consolidação democrática, essa forma democrática de tudo o povo estar tomando conhecimento e decidindo harmonicamente entre os poderes, nós precisamos também começarmos a democratizar a própria Ordem dos Advogados do Brasil. E eu queria daqui para frente que quando fosse depois passada a palavra para o doutor Ricardo, que ele falasse também sobre essa questão que nós temos que democratizar também a Ordem, tanto no viés que ela vem sempre defendendo a democracia no Brasil. E alternância de poder, não é isso, doutor Hermes? Doutor Hermes, você aí de casa, continue conosco, nós voltamos para o segundo bloco em instantes. Olá, retornamos no segundo bloco do Conexão Legal. Como eu disse no primeiro,
Esse aqui, o livro do professor Mangabeira Unger, nós estaremos sorteando no final do mês aqui no Instituto Internacional de Direito Comparado. Se você quiser concorrer, ingresse lá, iidc.org.br, ou mande um e-mail para nós no iidc@leandropinto.dv.br. Nós falávamos no bloco anterior, aliás, o Dr. Hermes, com muita propriedade, concluiu o bloco anterior, dizendo dos problemas estruturais que nós enfrentamos por parte da ordem, que a ordem não se manifesta em momentos adequados, e eu acho até que não é nenhuma crítica, eu acho realmente que é um anseio de toda a classe da advocacia. E eu gostaria de ouvir aqui do nosso professor Ricardo Saeg a posição dele, com referência a essa omissão da nossa classe, da nossa querida OAB, tanto em esfera federal quanto em esfera estadual, quanto e mais apropriadamente na esfera estadual. Professor Ricardo. Não, o que eu acho é que realmente isso não é propriamente uma crise do judiciário. Eu não vejo dessa forma, pelo contrário. Eu vejo como um momento magnífico onde as instituições jurídicas foram aperfeiçoadas. E é isso que reflete, inclusive, todo esse tensionamento que de fato ocorreu. Toda essa discussão em torno do CNJ, emergiu o CNJ e transformou efetivamente o Conselho Nacional de Justiça como uma instituição estrutural da democracia brasileira. A nossa democracia hoje, ela não comporta mais existir sem o CNJ, porque, de fato, o controle interno pelo judiciário, o controle dele por ele próprio, criava uma situação onde impedia a correção de rumos e impedia que os maus profissionais fossem afastados. Existem maus profissionais em todas as categorias da família jurídica, mas felizmente eles são a minoria. Mas contra esses maus profissionais, as instituições jurídicas devem agir adequadamente. E essa ação adequada vem ocorrer agora na tarefa constitucional atribuída ao CNJ, nessa função estratégica que é a magistratura. Ninguém nega em sã consciência e nem pode negar, desde Montesquieu, na tripartição dos poderes, a relevância dessa tripartição e a relevância nessa tripartição da magistratura. Então a magistratura ela tem que ser aperfeiçoada. E como uma instituição que tem que permanecer viva, pungente, se reinventando e se reaperfeiçoando permanentemente numa tarefa incessante de melhorar, o CNJ, no caso brasileiro, realiza um papel fundamental. Isso eu não tenho a mínima dúvida. Eu estou muito feliz com o resultado do Supremo Tribunal Federal. Fiquei mais ainda positivamente impressionado com as divergências que houveram dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, porque isso reflete o debate, reflete a tensão democrática e sadia de teses contrapostas, porque dessa dialética em prol de um lado, em prol do outro lado, chega a uma síntese de um resultado sempre melhor que as duas propostas anteriormente afirmadas. Eu não tenho dúvida que foi isso que aconteceu, a sociedade brasileira ganhou com isso. Infelizmente, nesse processo, São Paulo tinha um papel, tem um papel determinante, não é, doutor Hermes? Porque São Paulo representa 230 mil advogados. E esses advogados são os defensores anônimos, silenciosos, pacíficos, efetivos e civilizados dos direitos da sociedade civil. E, efetivamente, São Paulo tinha que estar mais concretamente representado nesse embate, nesse tensionamento, aonde foi posto em xeque o CNJ, e o CNJ superou esse xeque e se firmou como uma instituição essencial do Poder Judiciário. Não é? E toda a nossa organização jurídica, né? Toda a organização jurídica e da democracia nacional. Não é? São Paulo foi muito apático. E o pior, a Ordem dos Advogados de São Paulo não representa a advocacia, porque infelizmente pela falta de democracia na própria eleição da OAB,
não é? Onde a vontade prevalecente foi de 36% da advocacia no universo dos votantes, porque em razão da abstenção, não é? Nesse universo de 230 mil prevaleceu 50 e tantos mil votos apenas, e não foram 50 e tantos para mais, 50 e tantos para menos, se eu não me engano, 52 mil votos, não é? Essa minoria, não é? Prevalecente, que eu creio que também não foi adequadamente representada, porque era um sentimento generalizado, não é, doutor Hermes? Não é? Em prol da defesa do CNJ, em prol da defesa do judiciário, em prol da democracia nacional, ficou aquém, né? Ficou carente de uma efetiva representação. Só para te dar um dado, né? Dentro da própria AMB existia divergência na própria diretoria, né? Gente apoiando também dentro da diretoria a competência concorrente do CNJ. Ou seja, essa dialética, ela é sadia, ela é democrática, ela é estruturante, ela é fundamental. Mas tem que haver, porque o grande problema, mas tem que haver essa ideia de troca de ideais e até mesmo de informações dentro de discussão mesmo, né? Dentro de uma estrutura. Mas o problema é que hoje a ordem, a gente percebe que ela está calada, ela está muda. Ela não tem mais uma voz perante a advocacia e não tem uma voz perante a sociedade, que é o que mais impressiona e o que mais risco traz a ausência de democracia dentro da nossa estrutura, que é o grande pilar da democracia brasileira. A ordem ela tem que ser reposicionada, não é, Leandro? A ordem tem que cumprir a sua função institucional prevista no próprio Estatuto da OAB, que é a defesa da Constituição, a garantia da democracia, a promoção dos direitos fundamentais. A ordem ela tem que ser suprapartidária, a ordem ela não pode produzir candidatos ao processo político partidário, a ordem é a defensora, o sentinela da sociedade civil, e a sua ordem, o advogado ele é anônimo na defesa da sociedade civil, porque a sociedade civil é anônima, mas nós somos efetivos, nós somos pacíficos, nós somos concretos na defesa das pessoas, não é? Aqui nós fazemos efetivamente a promoção dos direitos subjetivos, e a ordem tem que seguir essa linha da advocacia paulista. Agora, me permita, doutor Leandro, doutor Ricardo, dentro dessa linha da bandeira da ordem, dentre as bandeiras da ordem, você não acha que a ordem deveria empunhar já a bandeira da democratização interna da própria OAB? Doutor Ricardo e doutor Hermes, nós vamos responder essa pergunta no próximo bloco, que o nosso tempo estourou. Você de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal, agora neste último bloco, tratando um pouquinho dessa questão da crise do judiciário e a representatividade da OAB junto à sociedade civil e junto a todo o espectro jurídico brasileiro. O Dr. Hermes deixou uma pergunta importantíssima, a questão da própria democratização dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Se você aí de casa não sabe, o próprio presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, federal, ele é eleito de forma indireta, o que é um absurdo. Porque ele deveria ter sido eleito por todos os advogados brasileiros, mas ele é eleito de forma indireta, o que está previsto no nosso estatuto. Nós temos que remodelar isso também, e eu gostaria de ouvir a posição do professor Ricardo Sayegh. É evidente, não é? Como que o garantidor da democracia não pode ter uma estrutura, pode deixar de ter uma estrutura interna democrática? Como que a democracia não tem que permear a ordem dos advogados do Brasil de dentro para fora, não é? Como que nós podemos empunhar essa bandeira declinada legalmente pela própria legislação de regência dos advogados, sem sermos os próprios democratas? Como esse paradoxo é possível? Isso não é possível. Isso, na realidade, é um instrumento de manutenção de um poder, de uma gestão da ordem, que reflete um regime já absolutamente ultrapassado, não é? De antes dessa Constituição.
em que, embora a lei seja posterior, seja de 94, o pensamento democrático, a redemocratização do país, essa consciência que a gente encontra hoje, não existia naquela época. E isso é evidente, isso está muito claro na própria análise do texto da norma. Mas a norma tem que ser analisada em conformidade com a Constituição Federal. E os direitos políticos são direitos fundamentais, que tem que se aplicar horizontalmente e principalmente, não só no Estado, mas também nas entidades de caráter público. E a OAB, sem dúvida alguma, é uma das relevantíssimas entidades de caráter público dessa nação. A ordem sem segundo turno, ela despreza a democracia e, por sua vez, ela não pode empunhar a bandeira democrática, porque é uma contradição em si mesmo. Como representando uma minoria, eu posso ser a voz da maioria. Qual a titularidade disso? Qual a titularidade que isso tem? O segundo turno, ele veio na redemocratização do país como uma conquista da sociedade civil. Inclusive cabeçado pela OAB, então, pela então direção da OAB. Exatamente. E como que ela pode ser desprezada pela própria ordem? Esse desprezo pelo segundo turno não me parece adequado e não me parece jurídico. E não é questão de mudar as regras no ano das eleições de ordem. A questão é que isso já vem desde 1988, porque é a aplicação horizontal da Constituição Federal, e a Constituição Federal ela é anterior ao ano eleitoral. Doutor Hermes, qual a sua posição a respeito do segundo turno na ordem? Eu sou totalmente favorável, eu acho que o doutor Ricardo tem toda a razão, mas eu queria enveredar aí, já dentro dessa linha, porque nós estamos no ano eleitoral. 2012 nós teremos eleições. Mais uma oportunidade. Mais uma, né? Para a Ordem dos Advogados do Brasil. E dentro desse clima de redemocratização da Ordem dos Advogados, e aliás me chegou uma informação e eu queria confirmar aqui ao vivo, né, no ar, me chegou a informação que o doutor Saeg seria candidato ou pré-candidato à presidência da Seccional Paulista. E eu já quero deixar claro que pela postura dele tem que ser muito bem analisado todo esse projeto para que nós possamos, que eu adorei essa palavra, de reposicionamento institucional da Ordem dos Advogados do Brasil. Então eu queria fazer, não tomando às vezes do entrevistador, mas eu quero fazer já essa pergunta ao doutor Saeg. Não, responde. O que me move é, realmente eu tenho essa inquietação no meu espírito, não é, de devolver para a advocacia tudo que a advocacia presta para a sociedade civil, da qual faço parte, e as pessoas que eu amo também, não é? De devolver para a advocacia toda a generosidade que ela me deu por me dar uma profissão digna e honrada, da qual eu tenho orgulho, e meus filhos têm orgulho de que eu seja advogado, não é? Eu não sou candidato de mim mesmo, eu tenho muitos amigos e não são só amigos, né? Um número expressivo, uma representação expressiva de advogados vem insistindo para que eu me coloque como pré-candidato, e realmente eu tenho essa inquietação e por conta disso, não é? Consolidando como de fato a coisa vem caminhando nesse sentido. E a passos longos? Né, provavelmente, não é? Eu pretendo colocar o meu nome à disposição para servir, não é? Devolvendo para a advocacia tudo que eu recebi dela. Inclusive eu gostaria aqui de conclamar todos os nossos telespectadores a iniciarmos um movimento no sentido da democratização, não só da OAB, mas comprometer toda a nossa estrutura social para a gente trazer de uma forma efetiva uma democracia para o nosso país, que ainda é muito nova. A democracia no Brasil tem muito poucos anos, ela ainda não está consolidada de maneira efetiva. E nós precisamos configurar isso. E a OAB é o braço, é o pilar de toda essa estrutura. Então, eu conclamo aqui a todos os nossos colegas, seguindo já a orientação do Dr. Ricardo Saeg, do segundo turno, que você, presidente da OAB aí do Mato Grosso do Sul, Tocantins, você advogado nesses estados, vocês também têm direito ao segundo turno, como aqui em São Paulo está sendo pleiteado, inclusive encabeçado pela FADESP, o qual tem como presidente o Dr. Raimundo Hermes Barbosa.
E, inclusive, eu tenho notícia de que nós ingressamos lá no Conselho Federal com um pedido, uma consulta para que se manifestasse a respeito do segundo turno nas próximas eleições. Para que fosse aplicada, não é, a Constituição Federal, que é anterior ao ano eleitoral, não é, no novo sufrágio que haverá. E isso, veja, independente do critério dos 200 mil eleitores, porque esse é um critério municipal e é seccional estadual, e a forma da ordem é federativa nos termos expressos do Estatuto, de modo que em cada estado, o segundo turno, em não havendo a maioria absoluta sendo atingida, e não havendo maioria absoluta atingida por uma das chapas concorrentes, é de rigor que se realize. Eu agradeço muito a visita dos dois ao nosso Instituto Internacional de Direito Comparado, principalmente no nosso programa Conexão Legal. E eu tenho certeza que homens assim é que construirão um futuro brilhante e com uma democracia extremamente forte para o nosso país. Meu muito obrigado a vocês. Você aí de casa, mantenha contato conosco pelo idc.org.br ou no nosso canal do YouTube. Meu muito obrigado, até uma próxima semana em Conexão Legal.